Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre um tema que está ganhando destaque no cenário internacional, que é a ameaça de ocorrer a Terceira Guerra Mundial. Talvez desde a crise dos mísseis, no início da década de 1960, lá em Cuba, o mundo não esteve tão perto de uma terceira guerra mundial como se encontra nesse exato momento. E isso se deve a um conjunto de fatores combinados que eu irei analisar nessa aula. Espero que vocês gostem do conteúdo. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que essa aula não possui nenhum viés político, portanto, é uma aula que apenas fará uma abordagem sobre a ameaça iminente de eclodir a Terceira Guerra Mundial no ano de 2024. Então, para começar a nossa aula, nada melhor do que essa imagem, claro que é uma montagem, relativa à explosão de uma bomba nuclear numa área urbana, numa cidade. Então, essa imagem que eu espero que nunca mais se repita no mundo, porque já tivemos duas experiências ruins que ocorreram no final da Segunda Guerra Mundial, quando então os Estados Unidos lançaram bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E o rastro de destruição e morte foi apenas o prenúncio do que viria a acontecer com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a ampliação da capacidade de destruição das armas nucleares, que hoje são muito mais poderosas do que foram as primeiras armas nucleares desenvolvidas no mundo. Então, por que a imprensa, analistas militares, vem alertando sobre a iminente ameaça de ocorrência ou de eclosão da Terceira Guerra Mundial em 2024 e, caso não aconteça em 2024, possa acontecer nos próximos anos? Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração um aspecto: o aumento dos gastos com a produção e desenvolvimento da capacidade destrutiva das armas nucleares. Então, na verdade, cientistas estão desenvolvendo ogivas nucleares com poder de destruição muito maior do que as ogivas nucleares produzidas no passado. E liderando esses gastos vem os Estados Unidos, com 43,7 bilhões de dólares somente em 2022. Seguido pela China com 11,7 bilhões de dólares, a Rússia com 9,6 bilhões de dólares, o Reino Unido com 6,8 bilhões de dólares, a França com 5,6 bilhões de dólares, a Índia com 2,7 bilhões de dólares e Israel com 1,2 bilhões de dólares, lembrando que existem outros países que já desenvolveram a capacidade nuclear, que estão produzindo armas nucleares e que não foram citados aqui nesse quadro,
como por exemplo o Paquistão, como por exemplo a Coreia do Norte e outros países que estão buscando o desenvolvimento de armas nucleares, e o exemplo mais eminente é do Irã, que inclusive analistas militares têm afirmado que o Irã está muito próximo de produzir a sua bomba nuclear, o que provavelmente será um fator de desestabilização ali na região do Oriente Médio, até mesmo porque o governo do Irã tem pregado há vários anos a destruição do Estado de Israel. Porém, há um probleminha. Israel é um país que desenvolveu sua capacidade nuclear. Os analistas estimam que Israel possua entre 90 a 400 ogivas nucleares e que, portanto, a partir do momento em que essa ameaça se torne real para a existência do Estado de Israel, é bem provável que Israel ataque o Irã e utilize, inclusive, armas de destruição em massa para proteger o povo de Israel dessa ameaça. Então, infelizmente, o homem está gastando, ou países estão gastando, uma fortuna no desenvolvimento de armas de destruição em massa e outros tipos de armas, porque nós veremos os gastos militares das principais potências e por aí você pode tirar uma conclusão de que a partir do momento em que esses gastos militares vão aumentando, a capacidade dos arsenais dessas grandes potências se desenvolve e existem dentro do tabuleiro geopolítico interesses divergentes, inclusive no campo dos interesses econômicos, estratégicos e militares, a ameaça se torna cada vez real e, sendo assim, há de se tomar muito cuidado para evitar uma guerra nuclear, a Terceira Guerra Mundial, que possa, inclusive, levar a raça humana à sua extinção, ou quase completa extinção. Aqui nós temos o arsenal nuclear do mundo. Que fique bem claro, esses dados aqui são de 2022, início de 2022, que retratam, logicamente, os dados levantados no ano de 2021. Então, na verdade, dentro do meu pensamento, e eu acredito que todos vocês devam convergir, né, de encontro ao meu pensamento, nenhum país vai fornecer informações referentes à sua capacidade, o seu poder bélico, o seu poder militar. Então, na verdade, aquilo que a gente sabe não deve refletir o número real de armas nucleares que as potências possuem, e sim o número que eu não posso nem considerar aproximado, porque isso envolve segredo militar, e segredo militar ninguém encontra para alertar os seus eventuais inimigos daquilo que você tem, daquilo que você desenvolveu. Mas serve como referência, por exemplo, para que nós possamos ter uma ideia da quantidade de armas de destruição em massa, armas nucleares, que foram desenvolvidas pelas potências nucleares até esse momento. Então, na liderança aparece a Rússia, com 6.255 ogivas nucleares. Em segundo lugar, os Estados Unidos, com 5.550 ogivas nucleares. Eu acho isso muito estranho, porque se você levar em consideração que 1/4 de todas as usinas nucleares existentes no mundo se encontram nos Estados Unidos, os Estados Unidos produzem muito mais combustível para a produção de armas nucleares do que a Rússia. A diferença é astronômica, tá? Mas
nas estatísticas dos Estados Unidos aparecem atrás da Rússia no que diz respeito ao seu arsenal de armas nucleares. Em terceiro lugar vem a China com 350, eu acho muito pouco, até mesmo porque a China é na atualidade a terceira maior potência nuclear e militar do mundo. A França com 290, o Reino Unido com 225, o Paquistão com 165, a Índia com 156, Israel com 90, a Coreia do Norte com 50. Então, aqui nós temos a relação dos países que possuem armas de destruição em massa no seu arsenal, lembrando que esses dados não devem refletir a verdadeira quantidade de artefatos nucleares que cada país possui em seu arsenal. Mas só esse arsenal da Rússia e dos Estados Unidos já seriam capazes de exterminar a vida humana no planeta, ou quase totalmente a vida humana no planeta. Porque uma guerra nuclear entre as grandes potências, de acordo com aquilo que informam os cientistas, levaria a Terra para um inverno nuclear, para uma nova era do gelo, além dos efeitos da radiação, os efeitos da destruição provocada por esses artefatos nucleares, e a era do gelo que sucederia uma guerra nuclear poderia levar à extinção da raça humana. Aqui nós temos o orçamento militar em bilhões de dólares em 2023. Claro que esse orçamento foi o orçamento divulgado em 2022 e gasto em 2023. Repare a disparidade dos gastos militares dos Estados Unidos. Em 2023, o orçamento americano era da ordem de 877 bilhões de dólares. O orçamento da China, o segundo maior orçamento militar, 292 bilhões de dólares, ou seja, quase um terço do orçamento militar norte-americano. Depois vem a Rússia com 86,4 bilhões de dólares, a Índia com 81,4 bilhões de dólares, a Arábia Saudita, que se destaca aqui como o quinto país com maior orçamento militar do mundo em 2023, com 75 bilhões de dólares, o Reino Unido com 68,5 bilhões de dólares, a Alemanha com 53,8 bilhões de dólares, a Coreia do Sul com 46,4 bilhões de dólares e o Japão com 46 bilhões de dólares, lembrando que o Japão está elevando o seu orçamento militar em razão das ameaças crescentes que envolvem disputas entre Japão e China, entre Japão e Coreia do Norte e Japão e Rússia, razão pela qual o Japão tem investido cada vez mais no reaparelhamento e na modernização, desenvolvimento de novos equipamentos militares para poder fazer frente às eminentes ameaças que estão surgindo no teatro da Ásia Oriental. Aqui nós temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que vai completar agora em 2024 2 anos, né? Essa guerra que começou em fevereiro de 2022, está próxima de completar 2 anos, e todo mundo acreditava que seria uma guerra relâmpago, que a Rússia iria conseguir derrotar o exército ucraniano em pouco tempo. E, na verdade, a ajuda da OTAN, a ajuda dos países, né, que pertencem à OTAN, principalmente os Estados Unidos, que é o país que mais ajuda militar tem fornecido à Ucrânia, e seus principais aliados, deu uma capacidade de resposta ao exército ucraniano muito grande. Agora, a imagem que eu coloquei aqui de um tabuleiro de xadrez, mostrando aqui as duas
peças principais envolvidas nesse conflito. Aqui nós temos representando a Ucrânia, aqui nós temos representando a Rússia. Do lado direito, os principais aliados da Rússia. Aqui nós temos a peça representando a China, a peça representando o Irã, que inclusive é hoje um importante fornecedor de armas para a Rússia, não só drones, mas também mísseis. E aqui a Coreia do Norte, que também fechou um acordo de fornecimento de armas, incluindo venda de mísseis para o governo russo. Do lado de cá, no teatro de operações, nós temos aqui a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Austrália e tantos outros países, a Itália, que estão apoiando a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Na verdade, são dezenas de países que estão enviando ajuda militar para o exército ucraniano fazer frente a essa guerra que vem sendo travada com a Rússia e que já deixou um rastro de destruição, prejuízos de centenas de bilhões de dólares e um saldo de centenas de milhares de mortes dos dois lados do conflito. Na verdade, o que está em jogo aqui é o interesse geopolítico, é o interesse econômico, né? O atual governo da Ucrânia, dando seguimento ao seu governo antecessor de aproximação da União Europeia, aproximação do bloco ocidental da Europa, e a Rússia, o governo russo do Vladimir Putin, fazendo alegações de que o nazismo estava crescendo dentro da Ucrânia, fazendo alegações que a Ucrânia historicamente pertence à Rússia, fazendo alegações que a eminente entrada da Ucrânia na OTAN iria aumentar as ameaças à segurança da Rússia, mas na verdade também ali tem interesses econômicos, interesses geopolíticos, interesses estratégicos que levaram o governo do presidente Vladimir Putin a decretar guerra contra a Ucrânia. Só que essa guerra acabou se transformando, por exemplo, numa armadilha para a própria Rússia e, de uma certa forma, assim podemos dizer, que é uma guerra por procuração, porque, na verdade, o que está em jogo aqui envolve os interesses das potências ocidentais em minar o poder russo, reduzir a influência russa na região e, consequentemente, do outro lado, né, a Rússia e seus aliados procurando, né, manter seus interesses políticos, estratégicos, militares, inclusive procurando ainda ampliar suas áreas de influência no espaço geográfico euroasiático, ali naquele teatro que envolve a Europa e a Ásia, que no momento é o principal teatro de interesses da Rússia, lembrando também que a influência russa no continente africano aumentou de forma significativa em determinados países nos últimos anos. Então, por si só, como aqui nós temos uma guerra que envolve direta e indiretamente interesses de grandes potências, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia poderia, de fato, se transformar no estopim para a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Inclusive, o próprio governo russo, por diversas vezes, ameaçou utilizar armas nucleares contra a Ucrânia e ameaçou utilizar armas nucleares caso a OTAN envie soldados para apoiar o exército ucraniano. Não sei até que momento essas ameaças seriam apenas uma propaganda de intimidação ou se de fato essas ameaças seriam uma alerta do que a Rússia poderia fazer caso, né, ela sinta-se ameaçada pelas potências ocidentais. Aqui nós temos um outro conflito
que também pode ser considerado no momento um eventual estopim de uma terceira guerra mundial, que é a guerra entre Israel e Hamas. Lembrando que no dia 7 de outubro, membros do Hamas e da Jihad Islâmica, que são dois grupos extremistas que atuam lá na faixa de Gaza, atacaram Israel num sábado de surpresa, deixando um rastro de aproximadamente 1.400 vítimas fatais e sequestrando mais de 200 pessoas, razão pela qual era de se esperar e ocorreu a declaração de guerra do Estado de Israel contra o Hamas e a Jihad Islâmica. Então, Israel iniciou o ataque à faixa de Gaza, onde nós temos as principais bases do Hamas e da Jihad Islâmica, e isso, de certa forma, gerou uma divisão de posições, razão pela qual aqui tem esse mapinha para mostrar a vocês, como ficou distribuído o posicionamento dos governos em relação a esse conflito travado pelo governo de Israel, pelo exército de Israel e os grupos extremistas que atuam na faixa de Gaza. Lembrando que o Hezbollah, que é um outro grupo extremista baseado no Líbano, também tem promovido alguns ataques diariamente no norte de Israel. Israel também tem atacado bases do Hezbollah no sul do Líbano, e há essa questão de uma ameaça eminente dessa guerra entre Israel e o Hamas e a Jihad Islâmica acabar envolvendo diretamente outros países, visto que existem países que apoiam o Hamas e a Jihad Islâmica, e nós vamos ver isso dentro desse contexto. Então, por exemplo, em azul, condena o Hamas e apoia Israel. Então nós temos aqui no mapa o Canadá, Estados Unidos, a Colômbia, Equador, a Guiana Francesa, a República da Guiana. Aqui nós temos a Argentina, Paraguai, Uruguai. Aqui nós temos vários países da Europa condenando e apoiando Israel. Na Ásia nós temos a Índia, temos a Mongólia, até mesmo, para nossa surpresa, temos também ali a Mongólia, porque ela está numa área de influência da União Soviética, da China. Eu acho até essa aí um pouco, tanto quanto uma surpresa. O Japão, a Austrália, enfim. Em amarelo, os países que pedem a redução da escalada bélica de forma a evitar que essa guerra entre Israel, Hamas e Jihad Islâmica possa envolver outros atores e, a partir daí, ter início a Terceira Guerra Mundial. Então, nós temos que entender o seguinte, que quem apoia o Hamas? Alguns países, em sua maioria, países que seguem a religião islâmica. Então, aqui nós temos o Iêmen, não vou dizer que é o Iêmen como um todo, mas principalmente os Huitis, que dominam parte do território do Iêmen, inclusive estão atacando embarcações que trafegam ali pelo Mar Vermelho. E isso, inclusive, levou os Estados Unidos e outros países do mundo a enviarem navios de guerra para a região para escoltar os navios mercantes que trafegam pelo Mar Vermelho e ingressando através do Canal de Suez no Mar Mediterrâneo ou ingressando no Oceano Índico. Nós temos aqui o Irã, que é o principal fornecedor de armas para o Hezbollah, para a Jihad Islâmica, para o Hamas. Nós temos também a Síria, que é aliada do Hezbollah e se aliou também o Hamas. Enfim, nós temos o Iraque, que é um outro país que está apoiando o próprio Afeganistão, que hoje é governado pelos talibãs, que reassumiram o poder nos últimos anos. Aqui no norte da África, nós temos, por exemplo, a Líbia, nós temos
a Argélia, nós temos outros atores ali que estão apoiando o Hamas. Aqui nós temos a Venezuela, a Nicarágua no continente americano, enfim. E nós temos também, né, em algumas outras partes do mundo, grupos que estão apoiando as ações do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, existe essa ameaça iminente dessa guerra se internacionalizar, até mesmo porque as hostilidades envolvendo o Hezbollah e as forças de defesa de Israel têm aumentado nos últimos dias. Então, há uma possibilidade eminente da escalada da guerra, há uma possibilidade eminente do Irã atacar Israel retaliar o Irã. Inclusive, importantes líderes do Hamas foram mortos agora nos últimos dias, e também importantes líderes da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos na Síria. Então, nós estamos observando o aumento das tensões, da escalada. Inclusive, o próprio presidente dos Estados Unidos, membros da União Europeia estão visitando Israel para tentar, né, vamos dizer, evitar a escalada do conflito. E Israel tem dito que fará com o Líbano, com o Hezbollah, o mesmo que está fazendo com o Hamas e a Jihad Islâmica, caso não cesse esses ataques desse grupo fundamentalista islâmico, apoiado pela Síria, apoiado pelo Irã, apoiado pelo Iraque e outros atores internacionais que são os grandes financiadores, fornecedores de armas para esse grupo fundamentalista islâmico, que, na minha concepção, tem mais poder do que o próprio governo do Líbano. O exército do Líbano é um exército muito fraco, né? Na verdade, quem tem o poder bélico dentro do Líbano é o Hezbollah. E o poder do Hezbollah, inclusive, é muito maior do que o poder militar do Hamas. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, os aliados do Irã, né? O Irã é hoje considerado a 7ª maior potência militar do mundo. O poderio bélico do Irã tem avançado numa velocidade bastante significativa. O país desenvolveu a capacidade de produzir e lançar mísseis intercontinentais, mísseis balísticos que podem alcançar vários países do mundo. Tem ampliado a sua marinha de guerra, tem ampliado a sua força aérea, começou a produzir seus aviões de guerra, tem comprado armamentos da China, tem comprado armamentos da Rússia e agora, inclusive, está fornecendo drones, fornecendo mísseis e outros tipos de equipamentos militares para a Rússia, porque a indústria bélica da Rússia não está sendo capaz de atender toda a demanda necessária para manter essa guerra com a Ucrânia. Então, além do Irã, logicamente, a China, a Coreia do Norte, apesar do governo chinês estar negando o fornecimento de armas à Rússia, a gente sabe que uma coisa é o discurso para a imprensa, outra coisa é a prática das relações bilaterais que envolvem estados. Então, mas oficialmente a Coreia do Norte e o Irã têm sido os principais fornecedores de armas para suprir as necessidades da Rússia no campo de batalha lá no continente europeu. E o Irã ele está construindo uma teia de influência não só no Oriente Médio. Então aqui nós temos, né, alguns países que hoje mantêm estreitas relações de cooperação militar com o Irã. A Rússia é representada aqui pelo número 1. Número 2, o Hezbollah, aqui na faixa de Gaza. Faixa de Gaza. O Hezbollah no Líbano, perdão. O Hamas e a Jihad Islâmica aqui na faixa de Gaza. O Houthis aqui no Iêmen, nessa parte aqui. O resto do Iêmen não, essa parte aqui, que é a parte dominada pelos Houthis. Lembrando que o Iêmen está em guerra civil há mais de 10 anos. O Catar, que tem sido um aliado do Irã, isso tem desagradado inclusive o governo da Arábia Saudita.
o Iraque e milícias iraquianas. Mas, professor, o Iraque e o Irã não travaram uma guerra que durou 8 anos, de 1980 a 1988? Sim. Mas hoje o Iraque é aliado do Irã? Sim, até mesmo porque a maior parte da população iraquiana é xiita. E o Irã é o país que tem maior população xiita do mundo. Então, sendo assim, né, depois da morte do Saddam Hussein e depois, né, que os Estados Unidos, né, entregaram o governo aos iraquianos, né, foram escolhidos, né, governantes pró-Irã. Então, dentro do Iraque existem lá organizações extremistas que são financiadas principalmente pelo governo do Irã, que inclusive tem atacado bases militares dos Estados Unidos, não só no Iraque, assim como na Síria. Então aqui nós temos, né, são nomes complicados, né, Assaib al-Awlaki, né, Kataeb Hezbollah, Hezbollah significa Partido de Deus para quem não sabe, e Organização Badir, que são as principais organizações extremistas fundamentalistas islâmicos que atuam no território iraquiano com forte apoio do governo do Irã, não só no treinamento dos combatentes, assim como no fornecimento de armas, e isso gera um aumento da tensão na região. Lembrando que o Irã é um país que desenvolveu sua capacidade nuclear e está bem próximo de produzir bombas atômicas. Perdão. Bem próximos de produzir bombas atômicas. Quase todo dia, quando eu estou gravando, eu espirro. É interessante isso, né? Aqui nós temos, né, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. As tensões envolvendo os dois países aumentaram nos últimos dias. Essa aula está sendo gravada no dia 7 de janeiro de 2024. O exército da Coreia do Norte fazendo disparos próximos a ilhas da Coreia do Sul. Inclusive o governo da Coreia do Sul mandou evacuar a população dessas ilhas e dessa forma as tensões estão aumentando. O presidente Kim Jong ele ordenou que acelerasse a produção de mísseis e que a Coreia do Norte intensificasse os preparativos para a guerra. Claro que isso pode ser apenas uma cortina de fumaça, sim, mas isso pode também desencadear uma guerra aberta entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sim, até mesmo porque o Kim Jong falou agora recentemente que a Coreia vai ser reunificada e que a Coreia do Norte tem um papel importante nesse processo de reunificação, porque a Coreia é uma só. Só que a Coreia do Sul é um país democrático, capitalista, a Coreia do Norte é um país socialista, que tem um sistema unipartidário, uma ditadura, na verdade, apoiada pela China, apoiada pela Rússia, enquanto que a Coreia do Sul tem forte apoio dos Estados Unidos. Então, caso a Coreia do Norte ou o governo norte-coreano determine o ataque, o início de uma guerra contra a Coreia do Sul, a única vantagem que a Coreia do Norte tem em relação à Coreia do Sul é o fato da Coreia do Norte ter desenvolvido armas nucleares. Porque, a nível de equipamentos bélicos, os equipamentos da Coreia do Sul são muito melhores, tecnologicamente falando, do que os equipamentos da Coreia do Norte. A Coreia do Sul ela desenvolveu a energia nuclear, só que a Coreia do Sul não produz a bomba atômica. Então, de repente, se o governo sul-coreano se sentir ameaçado e determinar que se inicie a produção de armas nucleares no país, isso poderia, de certa forma, aumentar a ameaça de uma guerra nuclear na região, que não vai atender os interesses, acredito eu, dos dois governos, muito menos dos aliados dos dois países, China, por exemplo, Rússia, Estados Unidos e por aí vai. Mas as tensões têm aumentado e o aumento dessas tensões vem sendo acompanhado pelo aumento das tensões em outras regiões do mundo, razão pela qual existe uma eminente ameaça de ocorrer uma guerra
entre as duas Coreias e, a partir do momento em que essa guerra ecloda, termos novos, né, atores participando dessa guerra e, a partir daí, dando início à Terceira Guerra Mundial. Então, é uma das regiões problemáticas e de alto risco existente em nosso planeta. Aqui eu coloquei esse mapinha mostrando o aumento da capacidade de lançamento de mísseis. A Coreia do Norte, inclusive, desenvolveu a tecnologia de produção e lançamento de mísseis balísticos e conseguiu reduzir o tamanho das suas ogivas nucleares de forma que essas ogivas possam ser transportadas por mísseis balísticos intercontinentais que hoje podem alcançar qualquer região dos Estados Unidos. Aqui eu estou citando o Hwasong-15, com alcance de 13.500, só que a Coreia do Norte já chegou, fez o teste agora com o Hwasong-18, já desenvolveu o 16, o 17, o 18, com um alcance ainda maior. Então, na verdade, esses mísseis intercontinentais produzidos pela Coreia do Norte, além de terem hoje a capacidade de transportarem ogivas nucleares, também podem transportar agentes biológicos, armas químicas, enfim. Só que os Estados Unidos detêm a mais moderna, né, tecnologia de interceptação de mísseis existente no mundo. Estados Unidos e Israel são os países que desenvolveram tecnologias mais avançadas de interceptação. Então, em caso de uma eminente guerra na Península Coreana, acredito que esses sistemas de defesa que os americanos desenvolveu, principalmente o sistema Patriot, vai interceptar esses mísseis assim que forem disparados da Coreia do Norte e iniciarem sua trajetória balística. Esses mísseis norte-americanos, que fazem parte daquele conjunto que foi desenvolvido lá na década de 1970, chamado Guerra nas Estrelas, né? Década de 70, década de 80, quando os americanos começaram a se preparar para desenvolver os interceptadores de mísseis continentais, e hoje os Estados Unidos talvez venha a ser o país que detenha a maior quantidade de interceptadores, impedindo dessa forma que esses mísseis atinjam qualquer localidade dentro dos Estados Unidos. Então, é uma visão que eu tenho, né, e que um ataque nuclear contra os Estados Unidos representaria a destruição completa da Coreia do Norte. Os norte-coreanos teriam que viver que nem tatu debaixo da terra, porque o país seria dizimado pelas poderosas armas nucleares que os norte-americanos possuem. Aqui nós temos as disputas no Mar do Sul da China, né, que é uma outra área de tensão. A China alegando direito histórico sobre o Mar do Sul da China, e isso contrapondo os interesses das Filipinas, de Brunei, que é um paísinho que na verdade é uma ilha que tem aqui, né, da Indonésia, da Malaísia, né? A Indonésia não foi citada aqui, mas tem área também, o Vietnã. Enfim, eu não vou dizer nem Taiwan, porque Taiwan é território chinês, né? Apesar de ter um governo independente, a gente reconhece que Taiwan historicamente é território chinês. Mais cedo ou mais tarde esse país deixará de existir e passará a voltar a ser uma província chinesa. E existe, inclusive, o próprio discurso do presidente da China de que qualquer iniciativa de independência de Taiwan será considerada pelo governo chinês uma declaração de guerra. Então, o grande X aqui envolve os interesses da zona econômica exclusiva, né, que a China começou a construir aqui um conjunto de ilhas artificiais, inclusive baseando ali navios de guerra, aviões de combate, baseando ali também silos para o lançamento de mísseis, e essa região é uma área de disputa. Então a China está equivocada em dizer que o Mar do Sul da China historicamente lhe pertence. Não, porque aqui envolve interesses que vários países do mundo, só que a China, por ser hoje uma grande potência militar, através do seu poderio bélico,
está se fazendo presente nessa região e, consequentemente, gerando áreas de atritos com vários países localizados nessa área. Por aqui passa talvez a mais importante rota comercial do mundo, razão até pela qual os Estados Unidos ou o governo norte-americano tem reiterado que vai manter a navegação aberta no Mar do Sul da China, custe o que custar. E se tiver que guerrear com a China, vai guerrear com a China. Só que uma guerra entre os dois países, a gente sabe que deixará um rastro de destruição no mundo. Então, aqui nós temos também um barril de pólvora, cujo estupim ainda não foi aceso, né? Mas o isqueiro está próximo do estupim. E isso pode gerar, né, um conflito regional com escala mundial. Aqui nós temos uma outra zona de disputa que envolve, na verdade, né, a China e a Índia, né? Essas áreas aqui, ó, a área detida pela China reclamada pela Índia, que alega direitos históricos. Essa área aí foi ocupada pela China no início da década de 1960 aqui, tracejado a áreas disputadas. Área cedida pelo Paquistão à China, mas reclamada pela Índia, como território indiano. Aqui nós temos Arunachal Pradesh reclamada pela China, então o território reclamado pela China, que pega ali a porção da Índia Oriental. Linha McMahon, fronteira disputada entre Índia e China. Só que a disputa entre Índia e China hoje é uma disputa extremamente perigosa porque se trata de duas potências nucleares. Tanto a China como a Índia desenvolveram armas de destruição em massa, apesar da China ter um poder bélico bem superior ao poder bélico da Índia. O poder bélico da Índia tem aumentado substancialmente nos últimos anos para poder fazer frente às ameaças, inclusive, né, vindas do mar, uma vez que a China é hoje o país que tem a maior frota de navios de guerra do mundo. E a Índia está investindo no aumento da capacidade de defesa marítima, ampliação das suas capacidades navais, para evitar também uma eminente ameaça da Índia, da China no Oceano Índico. E, logicamente, que a Índia tem investido no desenvolvimento de mísseis balísticos, a Índia tem capacidade de lançar mísseis balísticos em qualquer ponto do território chinês, e sendo assim, como a Índia é hoje uma potência militar, torna-se menos provável uma guerra aberta entre a China e a Índia. O fato de ser pouco provável não significa que essa guerra não possa acontecer. Aqui nós temos o conflito da Caxemira, que é uma disputa antiga entre a Índia e Paquistão, desde a independência do subcontinente indiano da Inglaterra, e a criação do Paquistão e a Índia. A região da Caxemira vem sendo disputada. Uma parte da Caxemira ficou com o Paquistão, outra parte ficou com a Índia, e uma parte foi tomada pela China, no início da década de 1960. Só que a Caxemira indiana tem uma população predominantemente constituída por muçulmanos. Aproximadamente 70% da população da Caxemira indiana é muçulmana. E eles querem a independência da Índia para se unir à Caxemira paquistanesa. Só que, em suma, a maior parte da população indiana é hindu. Então esse conflito ele envolve a questão religiosa territorial. E como a Índia e o Paquistão também desenvolveram capacidades nucleares, inclusive de acordo com os dados que eu forneci no início da aula, o Paquistão tem um pouquinho mais de ogivas nucleares do que a China, uma guerra entre os dois países poderia avançar em direção a um conflito nuclear. E, consequentemente, uma guerra nuclear entre os dois países não é de interesse dos dois países, não é de interesse de outras nações do mundo. Mas Índia e Paquistão já guerrearam no passado algumas vezes. Todas as guerras travadas no passado com o uso de armas convencionais
foram vencidas pela Índia, só que agora nós temos um elemento diferente, que é o fato dos dois países terem desenvolvido capacidades nucleares, estão produzindo armas nucleares, estão produzindo mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, enfim, com capacidade de transportar ogivas nucleares, e a partir do momento em que as tensões aumentem entre os dois países, existe uma possibilidade de ocorrer uma guerra entre a Índia e Paquistão. Lembrando que o Paquistão é um importante aliado da China, que também tem disputas territoriais envolvendo a China. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Então a ideia dessa aula foi falar sobre ameaças que pairam no mundo a respeito da possibilidade de ocorrer uma terceira guerra mundial. Nós temos que rezar para que isso não aconteça, né? Apesar de existir algumas pessoas que gostam de guerra, né? Falam de guerra, vibram com guerra. Tem que entender o seguinte: guerras só trazem morte, destruição, dor, sofrimento, prejuízo. Numa guerra ninguém vence. Perde quem perdeu, perde quem venceu. Então nós temos que lutar pela paz e pedir que as pessoas, os governantes, sentem à mesa e negociem as suas pendências de uma forma civilizada, de maneira que nós possamos evitar uma possível terceira guerra mundial, cujo resultado será catastrófico para toda a humanidade. Valeu, moçada! No mais, se vocês tiveram alguma dúvida, deixe a sua pergunta. Se gostaram da aula, faça aí o seu comentário. Deixe seu comentário para fortalecer o canal. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Se inscreva no canal, dê aquele like e compartilhe o vídeo. No mais, moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!